Alexandra Mariano Coelho, então, é psicóloga clínica e social e ela participou do livro Perspectiva Existencialista, este livro que tem a intenção de ter alguns outros livros ainda na mesma direção, com o mesmo tema, mas esse em especial trabalhou as biografias. E para falar com a Alexandra, eu queria iniciar conversando com ela e que ela pudesse falar um pouquinho de como é que foi o encontro dela, o teu encontro, Alexandra, com a filosofia e a psicologia existencialista de Sartre. Como é que você foi se aventurando por esse caminho? Como é que você se encontrou e encontrou essa filosofia, essa psicologia? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Bom, obrigada pelo convite. O meu encontro com a psicologia existencialista e com a filosofia se deu, de início, assim, ainda na graduação, quando eu fiz a disciplina de teorias e técnicas psicoterápicas, e foram apresentadas ali algumas teorias, algumas metodologias que norteavam, assim, a psicologia clínica, esse manejo da clínica, e ali eu já me identifiquei muito com a abordagem, considerando os conceitos, que foram apresentados e também a visão de mundo e de ser humano, de sujeito, assim, que foi apresentado pela abordagem, na aula. Ali, como eu já me interessei pela disciplina, logo que eu tive a oportunidade, eu iniciei o curso de formação também, que aí me deu a oportunidade de aprofundar esses conceitos, de entender um pouco mais, de perceber se realmente era com isso que eu me identificava. E ali eu pude perceber que eu me identifiquei ainda mais com a abordagem, e com a filosofia e com a psicologia também, porque a psicologia existencialista considera o sujeito como um todo, assim, não considera ele em partes e também não considera ele a partir de uma perspectiva tão biomédica e biologizante, assim como outras abordagens consideram. Então, para mim, isso foi, acho que, o que mais pesou na identificação. E aí, depois do curso de formação, eu tive a oportunidade de iniciar o estágio clínico, então eu iniciei o estágio clínico já tendo o curso de formação, e isso colaborou ainda mais, porque eu pude perceber na prática o quanto a psicologia existencialista, de fato, consegue dar conta, da transformação e do tratamento desses pacientes, e podendo colaborar de uma forma muito significativa mesmo, assim. Eu percebi resultados impressionantes que nem eu esperava que tivesse, e isso me deu mais certeza ainda de que era com essa abordagem que eu me identificava e que era por esse caminho que eu gostaria de seguir. Muito bem. Alexandra, tu podes falar por onde é que tu começaste as leituras da psicologia existencialista, ou da filosofia existencialista? Porque essa é uma pergunta que eu gosto de fazer, porque, na verdade, as pessoas que estão aí, estudantes de psicologia, que de repente querem começar, a entender um pouco mais sobre a psicologia existencialista, às vezes é importante saber por onde que cada um de nós começou, Então, tu pode, de repente, destacar teus textos iniciais, porque hoje tem uma variedade de textos em psicologia existencial, desde livros até artigos, enfim, as pessoas conseguem encontrar, E às vezes até serve aí como indicativo para quem quer começar a leitura dessa psicologia. Então, inicialmente, acho que o primeiro contato que eu tive foi mesmo na disciplina com o livro da Daniela Schneider, que foi um livro que me trouxe muito conhecimento e um livro de uma leitura fácil, porque às vezes as pessoas têm uma ideia equivocada de que porque a psicologia existencialista vem da filosofia, ela vai ser uma psicologia difícil de compreender, E não necessariamente, porque já existem muitas leituras, artigos e escritos a partir da filosofia, mas que abordam a psicologia de uma forma mais prática. Então, esses textos facilitam bastante a compreensão e a atuação. Então, eu iniciei pelo livro da Daniela Schneider, mas as minhas leituras versam entre muitos artigos também, assim, porque os artigos, eles falam sobre a filosofia, então eles facilitam a compreensão, E aí eu consumi muitos artigos da Zuleika, por exemplo, que foram artigos que facilitaram bastante também.
Então, as minhas leituras foram mais por esse caminho. Depois eu fui tendo contato com outros livros, agora mais recentemente com o livro Psicoterapia sob Sartre, né, que é um livro que fala sobre a psicoterapia clínica, mas também aborda outros assuntos, assim. Então, ele possibilita que a gente compreenda a psicologia em outras atuações também, e eu acho que isso enriquece bastante. Muito bem, Alexandra. Eu acho que é um caminho de leitura bem legal, bem importante, né? A Daniela, com o livro Sartre, a Psicologia Clínica, na verdade, ela acabou, isso em 2011, né? Escrevendo um livro que veio a suprir uma lacuna que nós tínhamos na graduação, de um livro que fosse didático, que ao mesmo tempo tivesse um aprofundamento, mas que fosse de fácil acesso, né? É um livro bem importante, é um livro que eu uso na graduação, é um livro que muitos professores usam e que realmente é um caminho que nós indicamos que seja por ali o início, né? Porque às vezes a pessoa vai ler o próprio Sartre, um livro denso, sei lá, um Ser e o Nada, a Transcendência do Ego, apesar de ser um livro pequeno, mas um livro que discute muito a filosofia, e as pessoas às vezes acabam não conseguindo avançar, porque é difícil mesmo, né? Nós somos psicólogos, formados em psicologia, a filosofia é um campo que a gente acaba desconhecendo. Então, mas hoje temos vários livros, Psicoterapia sob Sartre também, né? Que eu acho do Camon, que é um livro muito bom, e os artigos da Zuleika, todos eles são grandes escritores da psicologia existencialista, então teu caminho iniciou muito bem com esses autores. Sobre, agora, falando mais do livro Perspectiva Existencialista, Biografias, que está saindo este ano pela editora Filos, este ano 2023, e que você tem uma participação, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho em relação a esse personagem, que é o personagem que você resolve, então, escrever sobre ele, que é a Ellen, né? Que ela está num processo de anorexia, do filme. É filme ou série? É um filme. Filme. Tá. Isso. Eu vou só fiz o pause, depois vou cortar, tá? Tá. Do filme O Mínimo para Viver. Então, como é que foi essa ideia sua de trabalhar com esse personagem desse filme e fazer essa relação com a psicologia existencialista? Por que este personagem, Alexandre? Bom, a minha escolha pelo personagem não foi imediata, assim, eu pensei um pouco a respeito, né, sobre o que eu gostaria de escrever inicialmente. A ideia veio da escrita do texto de conclusão do curso, né, de formação, então foi um texto que eu escrevi com essa intenção, mas a proposta do texto era que se escrevesse a respeito de algo que tivesse conexão com a psicologia clínica, né? E que a gente pudesse ali, no texto e na biografia do personagem, ou mesmo de alguém, né, conectar os conceitos e a teoria com a prática. Então, eu pensei um pouco a respeito, o que eu sabia era que eu gostaria de escrever sobre uma personagem que fosse mulher, porque eu me identifico muito com as questões de gênero, são leituras que para mim são muito frequentes, assim, fazem muito sentido, né? Então, eu já sabia que eu queria escrever sobre uma personagem que fosse mulher. Aí depois, eu pensando um pouco a respeito, decidi escrever, porque eu já tinha visto o filme, né? E aí, pensando a respeito do filme, eu percebi o quanto que seria rico abordar esse filme justamente pelas falas trazidas pela personagem, né? Porque era uma personagem com anorexia nervosa, mas que ao longo do filme, com as falas que ela mesma trazia, tinha a possibilidade de observar e identificar exatamente como essa complicação psicológica dela foi se constituindo ao longo da vida dela, né? Então, outra coisa que me fez também optar por esse filme foi que ela mesma traz a importância do contexto no qual ela foi constituída para essa complicação, né? Então, são coisas que são indissociáveis, assim, e que no filme ficam muito claras, né? O contexto no qual ela foi se desenvolvendo e como ela foi
interiorizando esse contexto, né? Então, a minha opção por esse filme foi por isso. Muito bem, aí você traz também uma discussão, né, sobre a anorexia no seu capítulo, que é, na verdade, aquilo, né, por onde passa, né, a personagem, né, por onde ela se complica psicologicamente nesse processo de anorexia. E esse processo de anorexia, né, que os manuais diagnósticos colocam lá, anorexia, bulimia, esses processos psicológicos, você traz, né, e faz essa reflexão sobre a relação do processo de anorexia da personagem com essa lógica de dever, né, essa lógica de, quer dizer, o dever para com o corpo. Né, e aí faço essa pergunta não só pela personagem, mas você, né, coloca que as questões de gênero te chamam muito a atenção. Simone de Beauvoir escreve, né, sobre o lugar da mulher na sociedade que a gente vive, o livro do segundo sexo. Então, a anorexia é um processo de exigência para com a mulher? Ela se dá a partir... Vou reformular a pergunta. A anorexia, ela se constitui a partir desse processo de exigência para com a mulher? Sim. Até no texto eu abordo essa questão também, pontuando que ser mulher já é um fator de risco para esse tipo de complicação, né? As próprias estatísticas, se a gente for avaliar, dizem isso, que a grande maioria das pessoas acometidas por esse tipo de complicação é mulher, né? Então, da mulher já é exigido um pouco a mais na sociedade em que a gente se insere, pelo menos, né? Claro, se a gente for avaliar outras sociedades, talvez não. Mas na sociedade em que a gente está inserido nesse contexto, né, nesse período da história, ser mulher já é um fator de risco para isso, assim, né? Desde que a gente nasce e é identificada como mulher, já se exige muito mais, principalmente em relação ao corpo, porque do homem se é esperado um outro papel, né? Talvez um papel de exigência como provedor ou algo nesse sentido. Uma outra questão relacionada à exigência. Mas a mulher, ela é muito vista como algo que está no mundo para ser uma extensão do homem e para ser um enfeite, né? Para trazer questões que sejam relacionadas à beleza. Tanto que a indústria da beleza é movimentada majoritariamente por mulheres, né? Não se vê tanto o consumo masculino quanto o consumo feminino. Então, o valor da mulher ele está muito agregado a atingir um padrão específico de beleza. E isso faz com que a mulher exija de si cada vez mais, porque como ela associa o valor dela enquanto ser, enquanto pessoa, a atingir esse padrão, então ela precisa estar sempre dentro desse padrão para conseguir ser alguém que seja validado perante a sociedade, né? E aí, isso com certeza traz todas essas questões aí relacionadas à exigência. E é importante pontuar também que esse é um padrão inatingível, né? Porque sempre que a gente tenta chegar lá, esse padrão se modifica, né? Então, isso justamente é feito para que a gente consuma cada vez mais e que a gente esteja focada nisso, porque estando focadas nisso, a gente não percebe outras questões da sociedade que também seriam importantes, né? Pelas quais a gente deveria lutar. Muito bem, Alexandre. É uma reflexão muito importante, muito válida, né? Muito agregadora, e que a psicologia existencialista consegue fazer, então, sua contribuição, né? Uma vez que é um fenômeno social e psicológico, né? Muito recorrente, está no nosso meio, né? Nós percebemos o quanto que a indústria da beleza, a indústria movimenta, né, movimenta milhões, né, de um modo geral, a indústria dos cosméticos e dos medicamentos, não só em relação à beleza, mas hoje ela ultrapassa a indústria bélica na sua comercialização e ganhos, mas com certeza a indústria dos cosméticos, dessa coisa em relação, né, do movimento para a beleza, acaba assim colocando as mulheres muitas vezes nesse processo de que elas devem, né, de que elas têm que ser desse modo. Eu acho que essa discussão é uma discussão muito legal, está no seu capítulo do livro, né, que intitulado, né, O Mínimo para Viver,
uma reflexão sobre a anorexia nervosa à luz da psicologia existencialista. Eu queria perguntar para você o que mais você poderia destacar do seu capítulo, né? Que reflexões você pode destacar, seja ainda falando um pouquinho mais do que você até então tem falado, ou se quiser falar mais alguma coisa sobre este capítulo que você escreveu para o livro Perspectiva Existencialista. Bom, eu acho que o que eu destacaria mesmo no meu capítulo é o quanto que foi possível fazer essa conexão do desenvolvimento da personagem enquanto sujeito desde a infância e o quanto isso, tanto ela individualmente, né, enquanto sujeito, enquanto alguém que está subjetivando a objetividade do mundo, quanto o mundo em si, né, esse contexto, como ele se apresenta para ela, o quanto isso se relaciona e o quanto isso é responsável pelo caminho que ela trilhou até chegar no ponto onde ela se encontra, que é demonstrado no filme, né? Então, eu acho que o que eu destacaria no meu texto é isso, assim, o quanto que é perceptível essa relação do sujeito com o mundo e de como ele se relaciona e como isso vai constituindo a dinâmica psicológica dele até o ponto que ele se complica de uma forma que ele não consiga se descomplicar sozinho, né? E precisa mesmo de ajuda profissional para conseguir abrir um pouco essa dinâmica, para conseguir perceber em que pontos ele está se complicando e por que ele está se complicando, e a partir daí conseguir se portar, se relacionar de forma diferente com o mundo e a partir disso também se modificar, né? Então eu acho que eu destacaria isso no meu texto, assim, que é o que para mim é o mais forte, o ponto forte. Muito bem, então os leitores podem esperar, né, um texto que traz essa discussão sobre esse processo de dever ser a partir da beleza, né, que constitui uma complicação psicológica naquilo que a psiquiatria vai colocar como anorexia nervosa, e fazendo essa reflexão a partir do personagem Ellen do filme O Mínimo para Viver. Esperamos aí que os leitores, né, consigam ter acesso ao livro e façam a leitura desse capítulo que está muito bacana, muito legal, e que é uma forma, então, digamos assim, de aplicação da psicologia existencialista, né? Eles conseguem relacionar a condição psicológica da personagem Ellen com os conceitos, né, da psicologia existencialista. Sim. Este livro, Perspectiva Existencialista, Biografias, está saindo agora, neste ano, 2023, pela editora Filos. Então, tendo como uma das autoras a Alexandra Mariano Coelho. Alexandre, falando um pouquinho mais, não só sobre o livro, não só sobre esse capítulo, né, que você escreveu, mas como é que anda a sua vida profissional hoje? O que você tem feito profissionalmente enquanto psicóloga existencialista? Bom, enquanto psicóloga, eu tenho me dedicado à psicologia clínica, né, aos casos clínicos, e também à psicologia social, trabalhando com projetos de captação de recursos, né? Então, são as minhas duas atividades principais, assim, nesse momento. Muito bem. A Alexandra Mariano Coelho, então, é psicóloga clínica e social e é autora, junto com outros autores, do livro Perspectiva Existencialista, Biografias. E no capítulo que ela escreve, O Mínimo para Viver, uma reflexão sobre a anorexia nervosa à luz da psicologia existencialista. Foi um prazer ter conversado com você, Alexandra. Eu acho que o que você coloca em relação ao capítulo que você escreve vai ajudar o pessoal, desperta a curiosidade para esse tema tão relevante, tão importante, e que a psicologia existencialista não se nega a fazer, que é a discussão de gênero. E eu queria finalizar, então, a nossa entrevista com você se despedindo, colocando suas considerações finais, tanto sobre o seu capítulo quanto sobre você mesma, e, no final, indicasse um livro de psicologia existencialista que você
tá ou já leu e que você acha relevante para que os leitores também possam fazer a leitura. Porque nós temos encerrado assim os nossos podcasts para fazer circular, né, o que os escritores estão lendo, para que aqueles que estão ouvindo possam também colocar ali na sua lista de leituras, né, para poder se aprofundar mais em psicologia existencialista. Foi um grande prazer conversar com você. Espero que a gente possa conversar outras vezes. E aos nossos ouvintes, aqueles que estão nos vendo nas redes sociais, seja no Spotify ou no YouTube, nós estamos aqui falando de um livro chamado Perspectiva Existencialista, que está sendo lançado agora, neste ano, já está quase pronto, e que tem como uma das autoras a Alexandra Mariano Coelho, que escreve O Mínimo para se Viver, um dos capítulos, uma reflexão sobre a anorexia nervosa à luz da psicologia existencialista. Então, Alexandra, suas considerações finais e também a indicação de um livro. Muito obrigado. Bom, primeiro eu que agradeço o convite, né, para participar. As minhas considerações, eu acho que o mais importante, o mais relevante que eu gostaria de deixar enquanto mensagem é o quanto a psicologia existencialista possibilita que o sujeito supere mesmo nessa complicação psicológica e o quanto isso se demonstra no texto e o quanto é possível fazer essa conexão, assim, porque muito se tem essa ideia de que o transtorno psicológico, como é comumente chamado, né, é algo ao qual o sujeito está fadado a conviver para o resto da vida, né, com o qual ele está fadado a viver para o resto da vida. E isso não é uma verdade absoluta, né? Tanto que na clínica a gente vem percebendo que é possível transcender, né, e se portar de outra forma, assim mesmo, diante da vida, e a partir disso acessar uma qualidade de vida que talvez em algum momento anterior não se considerasse possível, né? Então eu acho que a minha consideração final é essa, e a respeito do texto, eu acredito que isso seja muito visível no texto, então está interessante para poder ver, né, o quanto isso é possível e fazer também essa relação. A relação de gênero, a relação da personagem com a família, então, que são coisas que são importantes de se considerar na clínica, por exemplo, né? A gente não consegue efetuar um trabalho sem que a gente considere o entorno desse sujeito, as relações desse sujeito em si, né? Então, ele se relaciona com o mundo, ele se relaciona consigo, e se relaciona com a família e também com um contexto, né? Com uma estrutura social. Então, eu acredito que as minhas considerações finais versam sobre isso, assim, o quanto isso é importante e o quanto isso está presente no texto e no livro como um todo, né? Porque é um livro todo dedicado a biografias. Então, acredito que tanto o meu quanto os outros textos também contemplam essas reflexões. E a respeito da leitura, inicialmente eu deixo o livro da Daniela, porque para quem não tem nenhum contato com a psicologia, eu acho que é uma leitura inicial bem interessante. E eu deixo também o livro que eu já mencionei, que é o Psicoterapia sob Sartre, que eu acho que é um livro que aborda outras questões e que aprofunda um pouco mais para quem já tem uma leitura inicial e uma compreensão da filosofia e da psicologia, né, existencialista. E é isso. Muito bem, muito obrigado, Alexandre. Foi um prazer tê-la aqui no nosso podcast. E aguardamos, né, então, o livro Perspectiva Existencialista, Biografias, e que terá um capítulo da Alexandra, psicóloga clínica e social. Muito obrigado. Obrigada também.